Boa noite, doutora Flávia. Obrigada por mais uma vez vir aqui nos presentear, nos brindar com seus ensinamentos. Aí tenho certeza que vai ser uma live de muito aprendizado. Agradeço em nome da comissão, agradeço em nome da 39ª subseção pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é corrida aí, né, muita atividade e é só gratidão, viu? Agradeço a todos os colegas que estão aqui assistindo, agradeço a Cíntia, agradeço ao nosso presidente da UAB, e excelente evento, tenho certeza que vamos aprender muito aqui hoje, viu? Obrigada, Flávia. Olha, eu não tenho formalidade, você sabe, né? Então, é Flávia mesmo. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao AB São Bernardo Campo pelo convite, mais uma vez aqui presente. Tenho certeza a todos os presentes que darei o meu melhor para que essa aula seja realmente transformadora, esclarecedora, e que vocês possam sair daqui uma visão do direito da saúde, não só uma visão de direito material, mas, sobretudo, uma visão estratégica. A doutora Rosana sabe que eu defendo muito essa atuação da advocacia de uma forma estratégica, seja estratégia de direito material, extremamente importante, como a gente vai ver aqui hoje, seja estratégia de direito processual, seja de estratégia de estruturação dentro do nosso escritório de advocacia, para que ele realmente, dentro dos permitidos pela ordem, prospere ali e tenha efetivamente resultado. Tá? Então, quando a gente fala de uma advocacia estratégica, a gente fala de uma advocacia com resultado, uma advocacia com alta performance e, sobretudo, uma advocacia digna, com bons honorários, com uma profissão valorizada e sem aquela dependência nossa do operacional, que muitas vezes a gente acaba ali entrando nessa dependência e isso acaba adoecendo o nosso físico e adoecendo o nosso emocional. E a aula de hoje, gente, vai ser extremamente estratégica. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês uma tese que eu já venho falando dela há algum tempo, inclusive uma das primeiras decisões judiciais, então logo a vigência da Lei 14.307/22 foi do meu escritório no estado do Pernambuco, numa ação de Analto Saparina. Logo depois que a lei entrou em vigor, a gente preparou uma peça, entrou com essa ação, defendendo ali a obrigatoriedade de custeio de medicamentos domiciliares pelo plano de saúde em alguns casos. E é exatamente isso que eu vou passar aqui para vocês nessa aula. Então, eu quero que, se vocês tiverem algumas perguntas, coloquem no chat, interajam. Eu estou aqui para esclarecer e para trazer uma visão um pouco diferenciada para vocês. O que é que diz a lei dos planos de saúde? Em tese, e aí eu vou falar em tese, os planos de saúde, eles são obrigados a custear medicamentos, de uma forma geral, salvo medicamentos domiciliares. E há uma exceção, que são os medicamentos ali oncológicos ou neoplásicos. Então, em regra, plano de saúde é obrigado a custear medicamento. Ponto. Ele não é obrigado a custear medicamentos domiciliares, em tese, com exceção dos medicamentos oncológicos. Ou aqueles medicamentos que estiverem ali no rol da ANS. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, a partir de 2022, uma legislação que deixa uma brecha considerável e que dá, sim, para você construir uma tese de que os planos de saúde são obrigados a custearem esse medicamento. E diversos tribunais do Brasil vêm adotando essa tese. Mas antes de a gente entrar nessa tese especificamente, o que é que eu preciso mostrar a vocês aqui? Justamente o que eu estava falando. Deixa eu passar aqui. Então, qual é a regra geral? O plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento domiciliar. Beleza. Qual é a exceção? Medicamentos oncológicos, ali derivado do artigo 12 e também do artigo 10, inciso 4, da Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Então, durante muito tempo, gente, antes de eu entrar na tese, eu preciso dizer a vocês o seguinte: durante muito tempo, a principal negativa dos planos de saúde para o fornecimento de medicamento era justamente o quê? O fato de estar ou não no rol da ANS. E aí houve aquela discussão: não, o rol é exemplificativo, não, o rol é taxativo, não,
o rol é taxativo mitigado, e eu sou uma crítica incansável desse taxativo mitigado, porque ou uma coisa é exemplificativa e, portanto, comporta exceções, ou uma coisa é taxativa e, portanto, não comporta exceções. Taxativo mitigado é o jeito bonitinho de dizer que uma coisa é exemplificativa sem admitir que é, né? Então, foi o jeito que o nosso STJ encontrou de criar uma aberração jurídica que não existe. Então, inicialmente, a gente tinha ali um rol exemplificativo. Depois, a gente teve um entendimento que gerou ali um taxativo que, no julgamento do STJ em 2022, virou um taxativo mitigado. Aí veio a Lei 14.454 de 2022, vou trazer essa linha temporal aqui para vocês. E o que aconteceu? Falou, olha, o rol é exemplificativo. Embora não tenha falado expressamente, ele falou, se preenchidos esse e esse requisito, o plano de saúde tem sim a obrigatoriedade de custear o medicamento. E aí, gente, o que acontece? A operadora de saúde, ela perdeu o principal argumento dela de negar o fornecimento de medicamento. Qual era esse argumento? Rol é taxativo, se não está no rol, eu não sou obrigada a fornecer. E aí veio a Lei 14.307, tá, gente? Eu vou retificar esse material para vocês, houve um erro de digitação. 14.307/22. E o que é que a Lei 14.307/22 ela fez? Ela disse o seguinte, preparem para anotar. Ela disse o seguinte, olha, se o medicamento tiver parecer positivo da Conitec para a incorporação, esse medicamento, na verdade, essa tecnologia, não necessariamente o medicamento, passa automaticamente a ser incluído no rol da ANS. Ou seja, existe uma brecha gigantesca para você furar a tese de medicamento domiciliar, a tese de não obrigatoriedade de fornecimento do medicamento domiciliar. Então, perceba que isso foi uma construção. A judicialização da saúde era pequenininha, que ainda é pequena hoje, embora tenha aumentado bastante. A questão do rol exemplificativo ou do rol taxativo, ela veio para limitar a expansão dessa judicialização da saúde. O STJ encontrou o meio jeitinho dele, o jeitinho brasileiro, de barrar isso. Veio o Romário, autor do projeto de lei, e falou, não, peraí, rol exemplificativo. O plano de saúde é obrigado a custear se preenchido esse e esse argumento. A principal tese negativa das operadoras foi por água abaixo. E aí as operadoras começaram a negar pela questão do medicamento domiciliar. Então, a Lei 14.307/22, 14.307/22, vou deixar aqui para não ter problema. Ela diz, não, se o medicamento tiver parecer positivo da Conitec, para quem não sabe o que é a Conitec, Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias. Decorrido o prazo de 60 dias, esse medicamento passa a incorporar automaticamente o rol da ANS. Gente, preste atenção. Se ele passa a incorporar automaticamente o rol da ANS, não importa o regime do medicamento. Se ele é ambulatorial, se ele é hospitalar, se ele é domiciliar, não importa, ok? Então, eu busquei aqui, já buscar aqui uma decisão para vocês aqui na tela. Então, preste atenção nisso. Se o medicamento está incorporado ao rol da ANS, teve recente decisão do STJ sobre isso, e aí não importa se a incorporação for automática ou se for expressa, pense que o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento. Ok? E aí, vocês estão pegando aí, gente? Coloque aí no chat se vocês estão entendendo, vocês estão conseguindo acompanhar um raciocínio, se faz sentido para vocês. Tá? Clarinha, eu não sei se você está passando, porque está parado aqui a tela, tá? Não sei se você está passando slide. Eu estava passando. Porque você falou agora aí que acompanha aí um julgamento aí. Eu estava passando, sim. Deixa eu encerrar aqui para ir de novo, ver se vai.
Eu estava passando aqui bem. Foi? Tá passando? Eu trouxe toda a linha temporal. Agora sim, agora está passando. Eu vou inclusive... deixa eu ver aqui. Quando eu mudo aqui, não está mudando para vocês. Não sei por quê. Peraí. Tá passando para vocês aí quando eu mudo aqui? Agora sim. Pronto. Então, gente, quando eu coloquei aqui, ó, só para não perder, a questão do fornecimento, a regra geral. Só que tá tão pequeno, Flá, que não dá para ler, tá? Isso aqui tá grande. Não precisa, isso aí você está explicando, acho que aí corta, pelo menos para mim está cortando, porque está entrando duas telas sua e não... Tá cortando? Tá. Para todos está cortando, pelo menos para mim está. Estranho. Sim, está cortando. Deixa eu olhar aqui. Ah, agora vai. Quer ver? Foi? Agora sim, agora melhorou. Agora dá para ver. Então, pronto. Aqui eu coloquei para vocês, gente, o conceito geral de fornecimento de medicamentos. Coloquei... Obrigada, viu, Rosana, por avisar. Imagina. Coloquei a regra geral e as exceções e trouxe aqui um marco temporal que eu acabei de exemplificar. Primeiro era exemplificativo, teve um aumento de judicialização. Depois, a gente teve aqui o julgamento do STJ, trazendo ali um taxativo mitigado numa vertente de limitar o crescimento dessa judicialização. Veio a Lei 14.454 de 2022. Depois, que aí foi o que eu disse que ia passar, veio a 14.307/2022, que trouxe justamente essa tese de incorporação. E aí, gente, com essa tese de incorporação, a gente tem o seguinte: antes do tema 6.1234, que eu já vou fazer uma abordagem aqui sobre ele, mas lá na frente, que é da judicialização do SUS, a CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação, passa a ganhar uma importância consubstancial em que ela não foi criada para ter. Tá? E ela passa a ser determinante dentro da saúde suplementar. Dentro da saúde suplementar. Por quê? Porque agora, gente, o raciocínio para você fazer a tese de um medicamento domiciliar mudou. Você não vai simplesmente olhar se ele está no rol ou não. Primeiro passo, você olha se ele está no rol ou não. Vou trazer isso para vocês. Depois, você olha se tem parecer ou não positivo da CONITEC. Tá? Então, a Lei 14.307/22, ela alterou o artigo 10, parágrafo 10 da Lei dos Planos de Saúde, estabelecendo um mecanismo, preste atenção, de automatização para a incorporação do rol ao rol da ANS. É automático. Tem parecer positivo do medicamento. Decorreu 60 dias e não houve a incorporação expressa, existe uma mora administrativa e, portanto, esse medicamento considera automaticamente incorporado. E aí nasce uma discussão processual que eu já vou passar para vocês aqui, seguinte, sobre a retroatividade ou não dessa lei, tanto da Lei 14.307 como da Lei 14.454 de 2022. Essas duas leis são essenciais para que você construa a sua tese de obrigatoriedade de custeio de medicamentos domiciliares pelo plano de saúde. Então, veja, gente, que a CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia, ela traz ali, ela passa a ser central, antes, em 2022, na saúde suplementar, e agora com o tema 6 e o tema 1234, também na saúde pública, quando o assunto é medicamentos. Tá? Então, a tese a ser sustentada na petição de vocês é a seguinte: ora, uma vez que o medicamento está no rol, pouco importa o seu regime de aplicação, pouco importa se ele é hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.
Flávia, onde que eu encontro o parecer da Conitec? Gente, existe o portal Conitec. Portal Conitec. Nesse portal, você tem ali, em tempo real, parecer pela incorporação, parecer pela exclusão, parecer parcial ali da sociedade brasileira, consulta pública, você consegue tudo, absolutamente, tudo nesse portal Conitec. Facilitou demais a busca e a pesquisa, e ele é atualizado em tempo real. Depois eu passo para a Rosana ali o link, e a Rosana distribui para vocês ali, tá? Então, a consulta da Conitec é essencial na construção dessa tese. E aqui eu trouxe o artigo 10, parágrafo 10º, da Lei 9656/98, que é a Lei dos Planos de Saúde, que diz o seguinte: as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Conitec, cuja decisão de incorporação ao SUS já foi publicada ali, serão incluídas ao rol no prazo de até 60 dias. Então, em tese, deu a publicação, foi positivo, a gente teria 60 dias para esse medicamento incorporar ao rol da ANS. Só que não incorpora. Quando não incorpora, vocês têm que fazer o quê? A tese de incorporação automática. Então, percebam que o raciocínio mudou. Então, vamos construir uma petição inicial. Primeira coisa que você vai fazer ali, indo para as teses, né, tirando gratuitamente prioridade processual. Primeira coisa, olhar se o medicamento está ou não do rol da ANS. Se está, vocês vão sustentar simplesmente que, independente do regime, uma vez que está no rol da ANS, e eu vou trazer uma fundamentação para vocês aqui já, está no rol da ANS, pouco importa o regime de aplicabilidade do medicamento. Beleza. Não está no rol da ANS. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar se esse medicamento tem parecer favorável da Conitec. Se tiver, eu trago a tese de incorporação automática, demonstro ali com um printzinho, demonstro ali, instruindo com as provas necessárias, os documentos necessários da petição inicial, demonstrando que efetivamente aquele medicamento tem parecer positivo da Conitec. Maravilha. Está posta a minha tese. E eu vou complementar essa tese com o quê? Eu vou complementar com a Lei 14.454/2022, mostrando ali que o rol é exemplificativo, e na própria Lei 14.454/22, ele não trata ali, nas exceções que ele fala, se o medicamento for domiciliar, é obrigado a cumprir. Não, ele simplesmente fala que é obrigado a cumprir o tratamento, se demonstrada a eficácia, se tiver prova científica, se for reconhecida aqui na Anvisa ou em alguma agência internacional, ou ele não fala nem ir. Então, eu vou mostrar os critérios e vou trazer a tese de incorporação automática. E o que eu falo muito das minhas sustentações orais, eu não sei se vocês têm o hábito de sustentar, se não tenham, passem a ter, isso é muito importante. Hoje, inclusive, eu fiz uma sustentação oral de enoxaparina, veio o advogado da Pivida e falou, tese de medicamento domiciliar e tal. E eu fui lá e falei, olha, com todo respeito ao colega, a tese que ele trouxe aqui está desatualizada, porque a enoxaparina foi incorporada em 2018, parecer positivo da Conitec, decorreu 60 dias e, portanto, entrou automaticamente. Matei a argumentação. E aí o presidente da Câmara falou, não, essa matéria é pacificada aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Ponto. Aqui é pacificado, Pernambuco é pacificado, Rio de Janeiro é pacificado, Bahia, do tribunal, tá, gente? Então, essa tese é uma tese que ela vai tendo uma repercussão muito favorável. Aonde que a gente ainda encontra resistência? E aqui eu volto lá no início da aula, conversando com a Rosana, com a doutora Rosana, falando sobre estratégia. Sobre estratégia. Então, se eu sei que no Paraná eu tenho uma resistência a essa tese, eu vou jogar tráfego pago no Paraná? Não vou. Eu vou jogar onde?
onde essa tese é bem vista, é bem recebida. Não significa dizer que, como operadores do direito, a gente vai desistir de lá, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu consigo estrategicamente direcionar a minha prospecção de clientes para aquele lugar em que eu tenho uma maior probabilidade e previsibilidade de acerto, onde eu tenho menos trabalho com recursos e eu tenho uma maior probabilidade de recorrência de honorários, tá? Então, vocês percebam que o artigo 10º artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde é aquele artigo que diz a obrigação, diz a exceção, é obrigatório custear medicamentos com exceção dos domiciliares, traz a exceção da exceção, que são os medicamentos oncológicos, lá nos parágrafos de baixo, e no parágrafo 10º e no parágrafo 13º traz mais duas exceções, que é a incorporação automática e são os requisitos da 14.454/2022. Então, quando eu vou sustentar, eu falo, olha, o artigo, o capítulo, o artigo ali, o capítulo, ele realmente diz que não, mas no próprio parágrafo tem a exceção. Quisesse o legislador não ter uma exceção à regra, não haveria o parágrafo 10º, não haveria o parágrafo 13º. Então, isso é muito importante. Coloque aqui no chat para mim se vocês têm o hábito de sustentar, se vocês não têm. Queria conhecer um pouquinho mais da realidade da advocacia de vocês. É importante. Ganha processo quem entende de processo, sobretudo quem está perto de processo, gente. Você quer ser um bom advogado? Entenda de processo, esteja perto do processo, tá? Esteja perto do processo, isso é muito importante. Quando você vai por uma sustentação oral, você traz toda a sua bagagem e realmente ali o jogo muda. O Pedro falou que tem o hábito de sustentar, a Zana também, a Carlos Eduardo falou que não, a Isadora falou que sim. Bacana. Vocês estão pegando aí a tese que eu estou trazendo para vocês, né? Então, a exceção, ela está nos próprios parágrafos dos artigos. O Leandro falou, ó, Leonardo, vou chamando Leandro, desculpa, Leonardo. Sustentação e despacho com os desembargadores. É essencial. Lá no meu escritório, é rotina interna isso, tá, gente? Marcou, a gente vai. E aí, não para minha surpresa, as operadoras de plano de saúde começaram a refutar isso daqui, né? Antes de passar, eu vou trazer isso aqui. E aí, as operadoras falaram o seguinte, não, beleza, 60 dias para frente, beleza. Mas isso só vale depois da lei, ou seja, 2022 para cá. Esqueceu de dois detalhes. Obrigação de fornecimento de medicamento é obrigação de trato sucessivo. Portanto, ela se renova. E 2, embora a lei não retroaja, ela tem aplicabilidade imediata em obrigações de trato sucessivo. Portanto, a vigência dela e a eficácia dela aplica-se às relações de trato sucessivo, tá? Então, gente, eu já vou debater mais sobre isso, trazendo uma tese para vocês completa. Então, o que a gente tem aqui? Que essa lei, ela trouxe uma automatização da incorporação ao rol, tá? É necessário, portanto, checar se há parecer positivo da Conitec. Eu queria que vocês fossem muito sinceros aqui, a gente tem quase 50 pessoas na aula. Eu queria saber quem já utilizava essa tese. Ano passado, quando eu fui palestrar presencialmente, ministrar essa aula presencialmente em São Bernardo, 4 pessoas de um auditório lotado usavam essa tese. 3 eram meus alunos. Uma estava de parabéns ali, não que meus alunos não tivessem parabéns, mas eles receberam de mão beijada. Uma ali já utilizava. E eu não estou falando de uma lei nova. Estou falando de 2 leis amplamente divulgadas, de 2022, a gente está em 2025, e é uma construção lenta. Essa talvez seja uma das nossas melhores armas no bom sentido, nessa questão de combater
a tese de domiciliar, além, claro, de outras teses que eu vou trazer aqui para a gente juntar e somar, e pouca gente utiliza. Então, eu queria que vocês comentassem aqui, Ana Paula, Isabel, Carlos, Pedro, o Léo, se vocês já tinham o costume de utilizar essa tese, se vocês já conheciam. A Isabela falou, eu não conhecia a tese e eu trabalhava no Vilhena Silva, um dos maiores escritórios dessa área. Muito interessante aprender essa tese. O Léo também falou. Já tô íntima, tá, Léo? Já tô chamando de Léo aqui, é normal. Desculpe a minha quebra de formalidade. Nós somos bem parecidas nesse aspecto, né, Flavinha? Já começa e já está tudo certo. O Leonardo botou aqui, eu nunca usei, mas provavelmente irei precisar, pois minha esposa tem recomendação médica de uso de enoxaparina. Faz o seguinte, pega meu telefone com a Rosana, pode passar, Rosana. Meu escritório é uma das maiores referências do país, se não a maior, de enoxaparina, e eu te mando a tese mastigadinha ali, eu mando um modelo de petição para você, tá bom? Você já usa aí, vamos habitar esse mundo, esse é meu propósito de vida. O Carlos falou que vai revisar as peças, a Ana Paula falou que não conhecia, o Carlos não aplicava, a Thaís conhecia, mas tinha receio, tem uma apelação sobre isso, maravilha. Inclusive, na apelação, peça para se manifestar expressamente, que você já vai preparar esse material. Tem uma decisão que a gente conseguiu agora em fevereiro, até o ministro Salomão foi a favor, quase que eu não acreditava, vou compartilhar ela aqui com vocês, ok? Então, gente, passo 1, se dá ou não no rol da ANS, beleza. Passo 2, se tem ou não parecer positivo da Conitec, beleza. Passo 3, requisitos da 14454/2022, ok? Tese de medicação, de incorporação automática ao medicamento, beleza? E aí, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas. Olha só. Para que fique bem claro, assim. A gente tem a Lei 14.454, que reforça os direitos dos usuários, dos beneficiários do plano de saúde, né, quanto ao acesso aos medicamentos que não estão dispostos no rol. Ponto 1. Depois, a gente tem ali a abrangência, né? Primeiro tem a legislação, aí a gente tem a abrangência, tanto da 14.454 quanto da 14.307. Na abrangência, a gente vai ver ali se tem ali uma distinção entre medicamentos domiciliares, ambulatoriais e hospitalares. Não tem. A 14.454, ela fala, o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde, se cumprido esse requisito. Se o legislador quisesse ter limitado, ele teria limitado. Ponto. Tá? E a limitação? Não houve a revogação do 10.4, inciso 4, que isentaria a operadora da obrigação de custeio dos medicamentos domiciliares. Ou seja, ao passo que eu tenho uma abrangência, eu também tenho uma limitação. Porque se quisesse, o legislador poderia ter revogado. E não fez. Ok? Só que a lei nova, ela prevalece sobre a lei velha. Assim como a lei específica prevalece sobre a geral. Isso é hermenêutica jurídica, hierarquia de normas, lá atrás, na universidade, que muito provavelmente muita gente pulou aqui essas aulas. Primeiro ano da faculdade, segundo ano, né, Flavinha? Ninguém lembra mais porque acha que isso não é importante. Super importante, super importante. Veja que a gente tratou aqui, gente, de princípios. E eu vou explorar mais. Eu falei de trato sucessivo, tá? Eu falei de aplicabilidade, vigência e eficácia da lei. Eu falei de abrangência e limitação da lei. Eu vou trazer algumas questões aqui para vocês. Então, qual é a construção da tese para que fique bem claro aí para vocês, tá? Primeiro, a gente argumenta a existência de vedação ao tratamento de domiciliar na Lei 14.454/2022. Saiu meio de vedação aqui, mas eu vou ajeitar para vocês. Segundo, a gente demonstra ali os requisitos na 14.454/22. Terceiro, a gente traz ali a questão de que o medicamento ele tem parecer favorável da Conitec e tem ali mais de 60 dias. Passo 1, passo 2, passo 3. Beleza.
E aí chega onde eu queria chegar. Os planos de saúde bateram muito nisso, ó. Isso só vai valer depois de 2022. Então, significa que os medicamentos... Olha a quantidade de medicamento incorporado antes de 2022. Aí, por que o medicamento da enoxaparina, que a gente deu exemplo aqui, foi em 2018, eu vou ter um tipo de tratamento. Meu tempo ele vai ser cesseado. Mas se, eventualmente, alguém com a mesma patologia que eu, tem ou com outra patologia, tem um medicamento incorporado depois de 2022, ele vai ter direito? Isso não tem razoabilidade jurídica. Então, embora o efeito da lei seja ex nunc, ou seja, não retroage, ela tem a aplicabilidade do efeito imediato, porque são obrigações de trato sucessivos. Então, a primeira coisa que você pega ali para barrar esse argumento do plano de saúde é que a lei superior, ela prevalece a inferior. A lei específica, ela prevalece a geral, tá? E a lei posterior, ela prevalece a lei anterior, tá? E eu trouxe aqui um voto bem interessante da ministra, eu só para ler, porque obviamente não decorei o voto da ministra, se bem que eu quase decorei, de tanto que eu dou essa aula, mas não foi integralmente aqui. E eu trouxe 2 votos para vocês, tá? Esse primeiro, ele fala o seguinte, olha só, rol da ANS, natureza jurídica, e aí ele fala, legislação superveniente. Qual a legislação que ele está falando aqui? 14.454, 2022, 14.307. Aqui, especificamente, é 14.454. Caráter inovador, tratamento continuado, aplicação ex nunc, ou seja, não retroage. Diretriz de utilização, tal. Aí ele coloca aqui que é a parte interessante. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicabilidade imediata. Ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, os tratamentos de caráter continuado, a maioria dos nossos clientes, deverão ser... Nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observados a partir da sua vigência as inovações trazidas pela 14.454, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. A aplicação também do enunciado 109 da Jornada de Direito da Saúde, que muitas vezes a gente negligencia essas jornadas de direito da saúde e a gente tem ali decisões do STJ. Tá? E aí, ela colocou ali a não prover o recurso e trouxe ali a aplicabilidade imediata, ok? E esse outro aqui que eu acho super interessante, tá? Que ele diz o seguinte, após a inclusão do medicamento de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos da ANS, observe aqui que ele não fala expressamente ou automaticamente. Ela fala a inclusão no rol, apenas isso. Com diretriz de utilização, que aqui é expressamente, a operadora do plano de saúde não pode mais recusar o seu custeio, do contrário, incorrerá em negativa indevida de cobertura. Então, muitas vezes, tem tribunal que reconhece a obrigação de custeio, mas tira a indenização porque diz que não foi lícita a negativa. Não sei se vocês já observaram, já se depararam com esse tipo de decisão. Às vezes o magistrado fornece o medicamento, mas retira a obrigatoriedade do dever de indenizar. Isso aqui fundamenta a indenização, porque uma vez que tem parecer positivo da Conitec, uma vez que era para ter sido incorporado, houve inédito, foi, sim, a negativa passa a ser totalmente ilícita e abusiva, ao meu ver, tá? Então, esses 2 julgados, eu vou só retificar o material nesses 2 equívocos de digitação e passo para vocês. Então, perceba que a tese, eu já respondo a pergunta, tá, Thaís? Percebam que a tese, ela é construída passinho por passinho. E existe ainda um artigo lindo, maravilhoso, viu, doutor Leonardo? Que você vai precisar usar aí na sua petição, da Lei 9656/98, que é o artigo 35C,
que ela fala o seguinte: em caso de urgência é obrigatório o tratamento. Ele não fala o tratamento domiciliar, ele não fala o tratamento hospitalar, ele não fala o tratamento ambulatorial, ele fala o tratamento. Uhum. Inciso primeiro, em caso de emergência, e aí você tem ali inciso risco de vida, e ele define algumas situações. Inciso segundo, ele fala em caso de urgência. Olha só, assim compreendidos os acidentes pessoais, que é uma expressão totalmente subjetiva, que é um acidente pessoal. Você pode trazer esse conceito ali, ou complicações decorrentes do estado gestacional. O que é uma trombofilia? É uma situação de complicação. Muitas vezes, não somente, mas muitas vezes, decorrentes do estado gestacional. Por que eu sei disso? Porque eu tenho trombofilia. Então, eu conheço esse assunto, desafio aqui mais do que qualquer outra pessoa, tá? Artigo 35C. E o inciso terceiro, que também se aplica ao caso das enoxaparinas para gestante, que diz o seguinte: em caso de planejamento familiar. A gravidez é um caso de planejamento familiar. Então, perceba que o artigo 35C ele é abrangente. Você pode caracterizar ali essa questão do artigo 35C e trazer ali a resolução, portaria ou resolução, agora eu não vou saber dizer, 145, chega, Rosana, me ajude, do Código de Ética. É 145, acho que é a resolução 145, é portaria, alguma coisa assim. E ele define claramente o que é urgência e emergência. E ele fala que urgência é uma situação que pode gerar uma incapacidade de difícil reparação ali. E emergência que põe, não necessariamente com risco de vida, e emergência com risco de vida. Então, assim, o artigo 35C, ele traz uma abrangência maior para que você possa argumentar. Então, você perceba que a Lei 14.454 não limita as condições de custeio, ela não traz o nome domiciliar, mas ela também não revogou, isso é um problema. A gente tem a 14.307 e a gente tem o 35C. E aí a Thaís perguntou, e nas hipóteses de não ter parecer positivo? A nossa tese cai, com certeza ela cai, o poder argumentativo cai, mas, a depender da situação, você invoca ali o artigo 35C. Tá? Eu acho que é resolução ou portaria, usando 145. Você está sem som, meu amor. Não vai. Ah, foi. Eu acho que é 145 de 2021, mas eu estou confirmando aqui, acho que é resolução. É resolução, lá embaixo, ok? Estou confirmando aqui, já põe no chat. Ok. E quando o medicamento não tem parecer favorável, como o Netadalimb, para a fibrose pulmonar, mais o parecer de 2018, ou seja, 7 anos atrás. Aí gera uma outra discussão. Você vai trazer estudos científicos randomizados, você vai trazer evidência científica, e aí você vai no 35C, inciso primeiro, que é a situação da emergência, tá, Priscila? Mas é uma outra situação que a gente está abordando aqui, mas a saída eu traria essa saída aqui, ok? E aí, se me permite aqui, eu vou puxar aqui meu WhatsApp para mostrar aqui para vocês uma decisão, deixa eu só achar ela aqui, que foi uma decisão recente. Se o doutor Leonardo quiser, eu posso, aliás, se todo mundo quiser, eu posso mandar, deixa eu só achar aqui. Não estou achando aqui. Só para mandar aqui, Rosana, tem um minutinho só, porque eu acho que é interessante, é uma decisão minha do STJ, e uma tese que eu venho utilizando, e que eu acho que pode ajudar bastante vocês, sabe, a construir uma tese argumentativa, embora não baseada em muitos preceitos legais, como eu estou falando aqui, é uma tese que você pode utilizar em muitas situações, como, por exemplo, na enoxaparina, a gente tem, e outros medicamentos também, a gente tem a obrigatoriedade de tomar um medicamento, aplicar um medicamento, na verdade,
no mesmo horário. Então, o que é que eu trago ali como argumentação? Eu falo o seguinte, olha, eu vou para o hospital, o medicamento ele pode ser de uso ambulatorial, ele é de uso supervisionado, eu trago isso nas minhas petições. O hospital vai conseguir aplicar no mesmo horário, independente de se o hospital estiver cheio, estiver vazio, tiver urgência, ele vai ser responsável por isso, porque o meu medicamento tem que ser no mesmo horário. Eu vou lotar no hospital, eu vou precisar de um enfermeiro, eu vou precisar... E aí? Então, quando a gente traz esse argumento, a gente quebra um pouco e faz o magistrado pensar, será que não é mais barato para o plano custear esse medicamento do que eu levar essa pessoa ao hospital para aplicar o medicamento no mesmo horário? E você pode fazer isso com somatropina, você pode fazer isso com diversos medicamentos. E aí eu trouxe uma decisão minha, aqui, está aparecendo aí na tela, né? Para vocês, aqui, ó, contra a nossa digníssima Pivida, obviamente, e que ele cai na minha tese. Ele fala o seguinte: a medicação intravenosa ou injetável, no caso da enoxaparina, injetável, que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não é considerada como tratamento domiciliar. É de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida. Meu amor, eu peguei essa espécie de medicação assistida e tomei para a minha vida. Ah, medicamento domiciliar. Não é. Não sabe o que está falando. É espécie de medicação assistida. Ele tem um jeito de ser aplicado. Ele tem que ser 90 graus ou 45 graus. Eu tenho que botar na pele. Eu não posso pegar em qualquer canto. Eu não posso pegar na veia. Eu não posso pegar no músculo. Não é um comprimido que eu tomo em casa. E, ó, quarta turma, tá, gente? Me respeitem. Quarta turma, Superior Tribunal de Justiça, inclusive a excelentíssima Galotti, que sempre é contra, unanimidade. Unanimidade, tá? Então, eu posso, tá aqui, ó, 16 de fevereiro de 2025, recentíssima decisão. Eu posso compartilhar isso aqui com vocês. E o que é isso, gente? Estratégia. Eu não posso chegar na minha petição e vou dizer, é mesmo, é medicamento de uso domiciliar. Domiciliar é coisa nenhuma, é assistido. Entendeu? É estratégia, é você jogar com a legislação ao seu favor. Sejamos estratégicos, desde da petição inicial, do direcionamento. Lá vai eu querer dar aula de petição inicial, da comarca. Inclusive, para quem não me acompanha no YouTube, vão lá, subir uma aula hoje sobre teses estratégicas que você tem que ter na sua petição inicial, tá? Eu estou compartilhando uma aulinha que eu gravo, às vezes eu jogo uma aulinha do MBA, às vezes eu gravo só para o canal. Então, vão lá, que é bem interessante. Sai um vídeo, acho que saiu hoje, ou vai sair amanhã, acho que saiu hoje, esse da petição inicial. São dicas práticas, simples, mas que faz uma diferença considerável, tá? Então, se a operadora de saúde vier com a conversinha de que, efeito ex nunc, não, trato sucessivo. Ah, mas a lei não foi revogada. Não foi, mas você aplica a hierarquia das normas. A lei especial é sobressai genérica, a lei nova a anterior, e por aí vai. Ok? Então, apliquem estrategicamente isso. É essencial. Direito da saúde é um mundo. Direito da saúde, ele não está nem perto de saturar. E todas essas barreiras, e tema 1313, tema não sei o quê, é para frear a judicialização. Mas o Covid foi um exemplo de que como nossa sociedade, embora com muita tecnologia, ainda está ali vulnerável para todos os tipos de vírus, bactérias e tratamentos. Gente, acordem para a vida, tá? Acordem para a vida. Se um plano de saúde nega internação de urgência por carência, que é a coisa
mais básica da vida, ele vai negar um tratamento, ainda que esteja no vão. Ele vai negar pela DUT, ele vai negar só por negar, ele vai colocar ali como se a solicitação não tivesse sido feita, ele vai pedir documento, ele vai negar. E você precisa estar preparado para fazer isso. Então, preste atenção. Resistência da operadora, tratamento domiciliar, aplicação da 14307 com a 14454, com o artigo 35C, 1, 2 e 3, a depender do caso. Com a resolução que fala da urgência, eu vou mandar ela para vocês também, vou passar para a Rosana. Interpretação do rol da ANS, construção de jurisprudência favorável a agente, medicação domiciliar, argumentação baseada na nova legislação, certo? Essa é a nossa tendência, até porque a indústria tende a ter uma formação muito mais tecnológica dos medicamentos, tá? E cada vez mais a gente vai ter uso de medicamento domiciliar. Não tem jeito, ok? Então, gente, sem querer me alongar muito, a frase que quem é meu aluno sabe, eu levo para a vida. O inconformado é, sobretudo, um vencedor. Tem um QR Code aqui que não leva para grupo nenhum, não leva para produto nenhum, não estou vendendo nada. Ele leva para um formezinho de avaliação da aula para vocês receberem esse material, tá bom? Então, eu vou só ajustar, retificar ali essas duas questões da legislação. Cumpri meu horário, tá, Rosana? Não atrasei. Uma horinha de aula. E eu queria, para todos aqui presentes, eu vou abrir para dúvida, claro, estratégico, mas eu queria convidar todos aqui presentes, queria saber se eu posso, inclusive... Não, eu ia falar isso, Flavinha, por favor, já avisa, porque isso é muito importante para a gente, né? Para o pessoal aí, nós fomos o ano passado e, assim, amamos, eu, Dani, Adri, as meninas... Os filhos da Dani chorando, a coisa mais linda. Nada lá. Então, gente, para quem ainda não sabe, para quem não me segue, eu não botei nem meu perfil aqui, era para ter botado. Mas, além disso, se você puder colocar meu perfil aí, Flávia Marinho, e um 0 no final. Então, dia 29 e 30 de agosto, nos dias 29 e 30 de agosto, eu vou estar fazendo um congresso, na verdade não é um congresso, é uma imersão em Direito da Saúde, em São Paulo. Vai ser ali no Vila Blue Tree. Um evento fantástico, de advogado para advogado, com as dores que a gente enfrenta, com as estratégias necessárias para a gente matar esse leão a cada dia. A gente vai trazer ali as principais tendências de mercado. A gente vai trazer ali as principais tendências de mercado. Eu estou apostando muito em uma determinada ação agora para o segundo semestre de 2025. Ação essa que não está sendo falada em lugar nenhum, que vem trazendo um adoecimento psíquico patrimonial gigante para todos os brasileiros, para os nossos cidadãos. Então, vai ser uma tendência de mercado gigante. Nessa imersão, a gente vai trazer ali as principais tendências de judicialização, o que vai, desculpa a expressão informal, mas pipocar em 2025, e que você, como advogado, você pode ali... Eu vou pedir para a Aline colocar o link aqui lá do site da imersão, e o link do... Bota aqui, Aline, por favor, o link da imersão, e também o link do WhatsApp lá do suporte, porque eu vou fazer uma posição especial aqui para quem estiver aqui. A gente vai trazer tendências de mercado, a gente vai trazer inteligência artificial para vendas. Quem nunca está aqui peticionando, o cliente chama, quando você vai atender o cliente já foi, perdeu o cliente, está no prazo. Inteligência artificial para vendas. A gente vai trazer... Eu vou divulgar hoje, eu nem divulguei lá no grupo, mas assim, hoje eu recebi o ok da Érica Linhares, que é uma das maiores lideranças empresariais do país. Eu sou fãzaça dela. A gente vai trazer a Laura Nascimento, a Juliana Teixeira, como nossa palestrante de diabetes. A gente vai trazer o Igor Souza, Janaína Reis falando sobre SUS, enfim, a Maíra falando sobre vendas. Vai ser um evento fantástico,
fantástico. E eu queria convidar a todos vocês, esse é o site, né, que a gente está comercializando a imersão. A gente já vai para o 4º lote, graças a Deus, sucesso de venda. Quem foi para o passado viu que foi um evento transformador. Gente, são 12 horas de evento, sabe? 12 horas. Então, eu convido vocês a participar, tá? Chama lá, se tiver alguma dúvida, entra no site. O site tem um botãozinho do WhatsApp, chama a Aline está aqui. E se você puder botar o WhatsApp aí do escritório, não sei se você consegue, o link, chama lá. E assim, para quem está aqui, tá? A gente está fazendo o seguinte: compra o Gold hoje que eu digo amanhã, até sexta-feira, e a gente está dando o Black em homenagem à doutora Rosana, a autoridade aí. Obrigada. Acho mais de R$ 1.300 de desconto. Eu fiz isso para a Laís ali, para pouquíssimas pessoas, então estou estendendo aqui pela Rosana, tá bom? Você tem que se identificar que veio dela, obviamente, que estava aqui na aula, porque isso não é uma condição que literalmente a gente faz para todo mundo, tá bom? Então fica aqui meu convite, e a doutora Juliana vai estar lá com a gente palestrando sobre diabetes. Para quem não sabe, ela é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e vai estar falando sobre o tema. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês aqui. Agradeço demais. E, Rô, tá com Flavinha, obrigada a você mais uma vez por tudo, por estar sempre disposta a trazer esses conteúdos maravilhosos. Eu já assisti essa aula e cada vez que eu assisto, a gente pega uma coisinha a mais e é isso, direito médico, na verdade, qualquer área do direito, né? Mas a gente puxando a sardinha para nós, direito médico, ele é maravilhoso, ele é contagiante e é o que eu falo, que eu comentei com uma cliente hoje, é uma dádiva, porque a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas, além de ganhar dinheiro, porque a gente precisa, a gente vive disso, mas a gente tem a oportunidade de fazer a diferença no momento em que as pessoas estão passando por um momento muito difícil na vida, e isso é maravilhoso, tá? Sua gratidão. E, pessoal, vamos lá, foi sensacional o ano passado, a gente volta para o escritório cheio de gás, cheio de ideias novas, a gente vem assim, eu era uma pessoa que, apesar de, né, agora que a gente está com todo mundo aí, apesar de estar na área do direito, eu advogava em direito médico desde 2010, mas era muito responsabilidade civil só, e fazia uma coisa ou outra. Quando eu entrei para o ecossistema, eu estava numa fase assim, vou fazer 60 anos, gente, não preciso mais advogar, estou cansada. E voltei a ter aquele gás de novo do começo de carreira, e isso que faz com que qualquer profissional seja um bom profissional, é ter esse gás, porque quando a gente perde esse gás, a gente deixa de ser um bom profissional. Então, para mim, foi transformador, eu agradeço aí pessoalmente a você, o ecossistema, né? E você, porque você é a vida do ecossistema, né? A sua essa geminiana doida que nem eu vou lá, eu faço, é maravilhoso. Obrigada, Flavinha. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida... A Dani quer falar, mas só uma perguntinha que o pessoal está perguntando, você vai mandar o material depois para a gente disponibilizar para eles? Mano, sim, eu vou retificar esses 2 errinhos de digitação para mandar corretinho e já mando para vocês, não se preocupe não. Amanhã a Aline já manda para você e você já manda. A Cíntia disponibiliza. Pessoal que está aí, a Cíntia pôs o Forms aí para vocês responderem. Vocês têm que responder o Forms para receber o certificado, tá? E o seu certificado já foi para o seu e-mail, tá, Flavinha, pela participação aqui. Muito obrigada. Muita gratidão. A Dani vai falar e só sucesso. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. E sucesso no seu evento, tenho certeza que será mais sucesso do que já foi o ano passado, tá? Obrigada. Eu acho que a Dani tá levantando a mão. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Abri a câmera agora, ó. Mãe de 2, essa hora da noite, depois de um dia de trabalho e aula, gente, é o que temos para hoje. Mas eu não poderia deixar de agradecer publicamente. A Flávia falou algo que foi muito real. Eu estava lá vendo os vídeos da Dani chorando no evento passado, e eu preciso honrá-la em público, porque a Flávia e a imersão, ela veio para mim num momento
em que eu estava sem direção, atuando em direito da saúde, mas sabe aquela gotinha d'água que transbordou o copo, que estava muito cheio, atolada em muito trabalho ao longo de quase 9 anos de advocacia? Foi nesse momento que eu encontrei a Flávia, através da Rosana, e, de fato, eu chorei em vários momentos, porque o evento não foi só conhecimento técnico, teve muita entrega, e todos os depoimentos, e tudo aquilo que a gente viu, você vê que não somos só nós que estamos enfrentando os mesmos problemas na advocacia, e as mesmas questões, as mesmas dúvidas. Então, eu devo muito, talvez, do meu florescer de novo, do meu renascimento na advocacia que eu levo hoje, a você, Flávia. Então, eu não tive a oportunidade, não consegui participar da última aula no ecossistema. Sou muito feliz, muito honrada em ter feito parte e ser parte da T6, mas eu preciso registrar esse agradecimento hoje. Quem vai se emocionar sou eu, fui pega de surpresa com esse depoimento. Obrigada. Obrigada, Dani, obrigada de verdade. Então, fica um convite, é uma imersão, chega a me emocionar aqui, é uma imersão de verdade, você vive isso, e, gente, eu sou apaixonada pela minha profissão, e poderia facilmente fazer outras coisas, como boa geminiana, como a Rosana falou, a gente se reinventa sempre, quem é do signo sabe, mas eu amo o que eu faço, eu amo advogar, eu amo viver da advocacia. E eu não sei qual é a realidade de cada um. Certamente a gente tem aqui pessoas bem-sucedidas, pessoas no intermediário, pessoas que ainda estão buscando ali o seu espaço, o seu local. Mas dá para viver bem da advocacia, sabe? Uhum. Dá para viver com dignidade, dá para viver com orgulho da advocacia. Dá para dizer, o que é que você é? Você é empresário? Não, eu sou advogada. E advogar na saúde é algo assim... é incrível. Então, eu não sei se vocês conhecem a advocacia que eu conheço, mas eu sei que tem muito mercado e dá para a gente crescer com honestidade, respeitando os preceitos da ordem, mas crescendo o nosso escritório e fazendo a diferença na vida das pessoas, seja para o escritório, seja lecionando, né, Dani? Eu tenho certeza que para onde Dani for, ela vai pegar o que ela recebeu e ela vai multiplicar isso. Cara, isso não tem preço. Tá? Então, fica o convite para todo mundo, e quem faz parte da OAB, me chamem para dar aula, eu adoro dar aula, sou disponível sim, sou acessível sim, me chamem, que eu sou facinho por aí, tá bom? Maravilha. Vai lá, tô com saudade de você, viu? Esperando você do lado de cá. Cíntia, obrigada mais uma vez por estar sempre aqui atrás, né? Se não for você, a coisa não anda, né? A gente não estaria aqui fazendo essa live. Obrigada mais uma vez, lindona, e agradece ao doutor Bertanha, né, a nossa aí, por nos permitir fazer as comissões funcionarem mesmo, serem ativas. Eles a diretoria, no geral, nos dá muita liberdade para que a gente traga conteúdo para os advogados, isso é maravilhoso. Obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos, um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Flavinha. Obrigada.